Com uma jornada de no mínimo 8 horas de trabalho, o homem vive hoje um desafio, o de ser um bom pai. Mas aí fica a pergunta, o que é ser um bom pai? Na geração passada, o pai era responsável pela disciplina da casa. A mãe conversava, mas quem punia era sempre ele. E a frase era sempre esta: eu vou contar para o seu pai. Mas agora o pai assumiu uma nova postura. Ele deixou de ser o responsável pela punição e participa da educação dos filhos. E é esta mudança de comportamento que traz conflitos. Afinal, o que é ser pai? Quem responde essa pergunta é a psicóloga Virgínia Suassuna Costa. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Ruth. Qual é a melhor resposta para essa pergunta? O que é ser pai? Olha, ser pai é ser presente. Ser pai é sinônimo de participar. É sinônimo também de exemplificar. Agora, é também natural que nesse papel de pai você sinta angústia, medo, ansiedade, até culpa. Isso também faz parte do papel de pai. Até porque cada criança é diferente. Então, às vezes, um filho seu pode ser muito parecido com você mesmo, né? E dois bicudos, às vezes, não se beijam. Então, você pode ter dificuldade de ser pai porque um filho se parece com você, às vezes o outro se parece com a sogra, ou tem alguma característica da sua esposa que você não gosta. Então, todas essas dificuldades também fazem parte do papel de pai. Mas é importante o exemplo, a participação, não só o corpo presente, mas a alma presente também. Bom, pais, filhos e mães devem ter dúvidas e a gente conta com a sua participação. O telefone é o 255-8282. 255-8282. Ligue e participe. Virgínia, e nessa cobrança toda de funções, de desempenho de funções de um pai dentro de um lar, como é que ele pode descobrir que ele está sendo mais cobrado do que realmente dá conta, ou do que ele dá conta realmente de fazer? Essa análise pessoal dele de ser pai. Olha, a primeira análise pessoal que você aí, pai, deve fazer, né, é procurar um pouquinho o filho que você foi. Tentar verificar a presença ou a ausência do seu pai e o quanto isso lhe deve ter feito falta. Desta forma, você vai se sensibilizar e só se sensibilizando é que você vai fazer análise do quanto você está ausente ou presente. De repente, não adianta muito a mulher, a mãe ou o próprio filho ficar cobrando de você, se você não buscar dentro de você a sua própria análise. Como é que seria isso? Ele iria relembrar o passado, a infância dele e tentar descobrir naquela época quais eram as falhas que o pai dele... que o pai dele teve, que o seu pai aí que está nos assistindo teve, e o quanto a sua ausência lesou você e o quanto você ainda hoje se sente lesado. Ou então, para aqueles pais que tiveram uma presença efetiva do próprio pai, para eles lembrarem o conforto e o carinho dessa presença. Então, só na medida em que você buscar a criança carente dentro de você, é que você vai verificar o quanto um pai faz falta. Virgínia, a gente está vivendo um momento histórico de muitas mudanças muito rápidas. O papel do pai também está em transformação. Isso traz uma angústia para os pais. Eles não têm um modelo, não têm a quem se referir. Meu pai foi de uma maneira que eu não quero ser. Como é que eu devo ser com meu filho? Olha, esse pai que se angustia é um pai que eu acho assim super interessante, porque a angústia faz parte da própria procura. Então é importante, como eu estava dizendo, você inicialmente se sensibilizar, olhar para o seu filho, perguntar do que é que de repente, né, você aí, meu filho, está precisando. Né? E de repente a própria culpa faz parte do papel de pai também. A culpa está dizendo para você que de repente você pode fazer mais do que aquilo que você está fazendo. Mas essa culpa não tem o efeito colateral de tornar os pais muito permissivos? Afinal, eu quase não paro em casa, quando eu chego já vou logo reprimindo as crianças. A culpa ela tem dois efeitos, né? O positivo é o que leva você a questionar sobre o seu papel. O negativo e a pior responsabilidade é quando você se substitui. Então, você está se sentindo muito culpado pela sua ausência e se substitui por coisas materiais. Será que você tem o mesmo valor de um presentinho, de um carrinho de plástico? Eu não acredito. Até porque o ser humano não pode ser substituído por coisas materiais. Então, cuidado, porque a culpa pode levar a compensações que com certeza são negativas. Virgínia, quando você falou naquela questão do filho chegar a falar com o pai e ele perguntar para o filho, muitas vezes o pai se esquiva dessa pergunta, no sentido de que o filho possa fazer para ele cobranças que ele não pode atender. Isso, de repente, você não pode atender. Agora, o fato de você não poder atender essas cobranças não significa que do seu lado vai continuar existindo uma pessoa que vai precisar de você. E é muito importante uma questão.
pense que o futuro, né, vai ter que decidir o seu presente. Então, projete o seu filho no futuro com toda essa sua ausência. O que será que, de repente, você está criando? E aí não vai adiantar no futuro, quando ele tiver 15, 16 ou 20 anos, você procurar um psicólogo e falar: o que eu faço com meu filho? De repente, ele vai poder te responder: você já deveria ter feito. Virginia, o que acontece com a criança que tem o pai ausente? Quais são os efeitos psicológicos para a criança de um pai que não fica presente? Olha, o efeito é muito grande, porque já foi provado que bebês de 5 meses, olha que coisa mais interessante, com a presença do pai, eles choram menos, eles estranham menos pessoas estranhas e são crianças muito mais populares. Então, a falta do pai é vital para a criança, até porque o pai, né, você aí tem brincadeiras diferentes das brincadeiras que nós mães fazemos. Vocês fazem cócegas, pegam a criança, penduram a criança. Então, todas essas atividades que aparentemente são agressivas vão facilitando o desenvolvimento de determinadas emoções na criança, que vão favorecer o desenvolvimento de sua personalidade. Então, você aí, mãe, que tem medo dessas brincadeiras, é preferível o pai brincar dessa forma, gritar até de forma exagerada, do que ele se ausentar, porque é vital a presença dele. Ok, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a conversa continua daqui a pouco. Qual é o papel do pai? É sobre isso que nós estamos conversando hoje no Jornal do Almoço. Nós temos aqui uma pergunta de telespectadora. Regina, do Conjunto Itatiaia, pergunta: para uma criança que perdeu o pai com 2 anos, qual é a melhor maneira para preencher esse vazio? Regina, com certeza, preenchendo... Rita, preenchendo esse vazio com uma outra figura masculina, porque, como eu coloquei há pouco, né, a mulher ensina determinadas habilidades, o homem ensina outras habilidades. Então, é com a substituição de uma figura masculina. Que pode ser o quê? O pai, o tio? O pai, o tio, o avô, que de repente é uma figura muito forte e importante também, que tem muita experiência para de alguma maneira estar lhe oferecendo, mas com certeza é com a figura masculina. Virginia, uma situação que está se tornando bastante comum nos últimos tempos é o pai adolescente. Essa é uma pergunta da Rosineide, do Novo Planalto. Que conselho você daria para uma pessoa que vai ser pai aos 18 anos? Olha, Rosineide, inicialmente eu quero compartilhar com você a minha tristeza. É uma pena um rapaz de 18 anos, né, ser pai. E eu fico assim, eu que vou te perguntar, será que este rapaz de 18 anos que está se tornando pai, ele teve um pai? Porque provavelmente, se ele tivesse um pai presente, ele poderia ter refletido melhor, né, nessa sua atitude. Agora, já que está aí mesmo, ele vai ter que assumir, eu gostaria muito de fazer um convite para ele e para todos os pais nesse dia, que você também se engravide psicologicamente. Como seria bom, né, se a gente tivesse uma sementinha para, no ato da concepção, fazê-lo se engravidar deste papel. Então, devagarzinho, eu acho que é importante ele até ler um livrinho, até trouxe, chama Inteligência Emocional e a Arte, né, de Educar Nossos Filhos, do Daniel Goleman. É fundamental para que todos os pais tenham acesso a essa referência, porque a única forma de ser pai é se sensibilizar do papel. Virginia, um momento para descontração. A Maurício já está aí, te parabeniza e diz que não perde um programa. Ah, muito obrigada. Já está aí. Bom, a Marli, lá de Palmeiras de Goiás, ela pergunta como proceder com o pai que é sempre do contra. De repente, esse pai, ele pode estar querendo contrariar a própria mãe. Muitas vezes o filho é usado, né, numa relação triangular, não para ser contrariado, mas muitas vezes para agredir a mãe. Então, acho que é importante você sentar com ele e verificar. Espera um pouquinho, você está querendo me contrariar ou contrariar o filho? Às vezes o filho é utilizado nessa relação muito mal resolvida. Mas às vezes o filho também tem a parcela dele, né? O filho tem a parcela dele. De repente, cada filho, né, tem uma característica de personalidade. E, de repente, o filho pode estar auxiliando a você, mostrando através dos seus comportamentos que tipo de atitude você tem dificuldade de lidar. Então, se você transformar o seu filho num professor, com certeza você vai ter melhores formas de lidar com ele. Eu vou emendar a resposta para a Emanuele, do Conjunto Queiçara, que ela pergunta o que o filho tem que fazer para compreender o pai. Olha, é só através do diálogo. Então, inicialmente, você tem que mostrar para ele que você sabe compreendê-lo, que seria o A, E, I, O, U do alfabeto emocional. Se ele percebe que você é capaz de compreendê-lo, ele vai te devolver com o mesmo alfabeto, o A, E, I, O, U dele. Então, tem que partir de você para que depois ele responda, para que depois ele reaja. Uma queixa muito comum que se ouve de mães e principalmente de crianças, filhos de pais separados, é que os pais divorciados, os pais que não vivem com as crianças em casa,
eles se divorciam também dos filhos e se distanciam das crianças. Que tipo de prejuízo se pode trazer para a educação dos filhos? Olha, é fundamental, como eu coloquei, a participação do pai. Porque se você perguntar um pouquinho, até para o teu organismo físico, ele não se nutre só de arroz e feijão, não é? Você precisa de cereais, de vegetais, de uma série de outras proteínas. Então, seria um organismo psicologicamente sem todos os nutrientes, na medida em que esse pai divorciado, de alguma maneira, não assume a sua função. Você acha que a mãe sozinha não é capaz de suprir os dois papéis? Ela não é capaz, já foi provado através de pesquisas, ela não é capaz, porque imagine só você vivendo de arroz a vida inteira. Então, infelizmente, nós estamos precisando dessa participação e muitas vezes essa participação não acontece, não é nem porque o pai divorciado não quer assumir o filho. Muitas vezes, aí eu vou dar uma puxadinha de orelha nas mães, é as mães que impedem este contato até por ciúmes, né, porque tem uma relação mal resolvida com o ex-marido. Virgínia, agora os pais também, os pais mais antigos ou outros pais mais novos que vêm com criação antiga, acham que o papel do pai é colocar em casa os bens materiais, as necessidades materiais e ser também mais repressor, controlar o filho e esquece às vezes a questão do carinho, de ficar junto, que aquilo tudo é coisa da mãe. Como é que se muda essa mentalidade? Olha, essa mentalidade psicológica, ela muda a partir do momento em que a gente questiona a nossa realidade social e econômica. A mulher não saiu de casa para dividir com você, pai, né, as atribuições econômicas. Então, na medida em que ela saiu, está na hora de você entrar. E ao entrar, é claro que você também tem que desenvolver a afetividade. Porque se você não for um pai afetivo, principalmente se você tiver um filho, né, um homem dentro de casa, como é que ele vai desenvolver o papel de pai afetivo? Então, na medida em que a mulher está saindo, o homem tem que entrar e eu sinto que vocês são sensíveis. Eu acho que é preciso criar coragem para mostrar esse outro lado de vocês. Ok, Virgínia, daqui a pouco a gente continua essa conversa. E agora nós vamos para um intervalo comercial. O Jornal do Almoço discute hoje o papel do pai. E a nossa entrevistada é a psicóloga Virgínia Suassuna Martins Costa. Nós temos aqui uma pergunta da Mônica de Anápolis. Ela quer saber se é correto que o pai deixe tudo em cima da mãe, como impor horários e disciplina. Não é correto de jeito nenhum, ao contrário. Eu acho que é importante, Mônica, você dizer para ele que ele está se omitindo, porque a figura dele, pelo que você me colocou, me pareceu assim com aquele pai Disneylândia, né? Aquele pai bonzinho, aquele pai de final de semana. Isto não é ser pai, né? Ao contrário, ele está se negando a assumir a função. Aí ele vai parecer o príncipe e você vai parecer a bruxa. Não é por aí. Vamos ver se é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A Gislene do Parque Ateneu diz que o marido dela é muito correto em todas as coisas que faz, porém pouco rigoroso com os filhos. Isto é bom para a criação deles ou ele tem que ser mais maleável? Olha, eu não sei o quanto que ele é rigoroso, mas o rigor é muito importante, porque muitos pais hoje em dia começam a se sentir culpados até porque dizem não para a criança. O não é protetor, o não é corretivo, então depende do rigor. Eu até acho que a gente está precisando sim de um certo rigor. Essa pergunta é uma dúvida também do Renato de Anápolis. Ele quer saber se quando o pai é muito liberal, pode haver alguma falha na criação, algum problema na disciplina e no respeito do filho. Olha, depende do que é muito liberal. Eu acho que tudo tem que ser, né, a disciplina tem que ser na medida certa. Se ele for muito liberal e a criança ou adolescente não tiver condições de estar enfrentando o mundo lá fora, é claro que ele vai dar cabeçadas e isso pode prejudicar o desenvolvimento do filho. É difícil agradar aqui, porque o Washington do Jardim Esmeralda pergunta por que os pais são tão autoritários. Um é liberal demais, outro é autoritário demais, Virgínia? Eu acho até natural, né? A gente está aí numa época quando a gente está procurando. Será que ser autoritário demais está errado? Será que ser liberal demais está errado? Agora, eu ainda acredito que aqueles pais que têm uma certa dosezinha de autoridade têm se saído muito melhor do que aqueles pais que são mais liberais. Porque a nossa sociedade já está dando muita liberdade para as crianças e elas estão perdendo os limites. E por isso vão com certeza ser adultos que vão se machucar. A Suelene do Jardim Esmeralda pergunta se uma pessoa que viveu sem pai vai ter alguma dificuldade para criar os seus filhos. Olha, com certeza, não só para criar os filhos, mas ela tem dificuldades porque internamente, né, a construção psíquica dela está incompleta. Agora, o mais importante é você, já que de repente você aí provavelmente vai ter um marido, é compartilhar com ele a sua dificuldade, a sua falta e fazê-lo assumir. É claro que você vai ter mais dificuldades, sim. A Sônia do Jardim Olímpico pergunta, meu filho perdeu o pai com 20 dias, é um pouco rebelde, seria a falta do pai?
Não necessariamente. Não existe uma relação de causa e efeito. O menino é rebelde porque, de repente, ele perdeu os pais. Às vezes, a criança, né, já tem alguns traços hereditários que fazem a criança apresentar um ou outro tipo de temperamento. Então, não utilize isso permitindo que ele seja rebelde só porque ele não tem pai, porque aí ele vai aproveitar dessa oportunidade. A Natália tem 5 anos e ela telefonou, ela mora na Vila Moraes. Ela quer saber se quando um pai briga com o filho é por bem ou ele briga mesmo querendo o mal. É claro, Natália, que ele briga querendo o seu bem, só que às vezes ele não sabe como brigar, e aí ele se altera, né, e de repente dá para você uma surra, um beliscão maior do que aquele que você iria merecer. Mas eu não acredito que nenhum pai, né, do fundo do coração faça alguma coisa com a intenção de prejudicar o seu filho, a não ser que esses pais tenham problemas psíquicos muito graves. Para nós é difícil para o filho entender isso, né? Levar uma bronca, ficar de castigo, apanhar e falar, não, isso é para o meu bem. Mas é interessante, né? Antigamente os adultos diziam assim, quando você for pai ou quando você for mãe, aí é que você vai entender que no fundo, sempre a boa intenção existe. A Carminha, do Lorena Park, diz que o filho dela não conhece o pai, que às vezes ele cobra isso. O que ela deve fazer? Olha, apresentá-lo a esse pai. Ele tem direito, né? Se a sua escolha foi mal feita, ele não pode pagar esse ônus, porque de repente ele vai estar fantasiando essa imagem do pai. E na adolescência ele pode lhe cobrar isso com um ônus muito maior. Se o pai não quiser, Virgínia? Bom, se o pai não quiser, aí a responsabilidade não é sua, mãe. Aí a culpa vai ser do pai. Mas enquanto você não apresentá-lo para o pai, a culpa continua sendo sua. Então vamos transferir. O Luciano, do Setor Sul, quer saber como é que ele vai lidar com um pai tradicionalista, exageradamente duro com a família, perfeccionista e excessivamente preso a questões financeiras do passado. Olha, é apenas através do diálogo e através da sua atitude. Vai ser muito importante você mostrar para ele que ele pode confiar em você. E aí você pode até desafiá-lo. Ô pai, com tudo que você passou para mim, você acha que você não foi um bom cultivador? Acredita na sua semente. Então é através do diálogo e através das suas atitudes. Mas, Virgínia, muita gente tem dificuldade em aceitar esses novos hábitos. A vida mudou. Algumas pessoas estão muito agarradas ao passado. Como é que esses pais têm que fazer para aceitar as atitudes novas dos filhos sem tantos conflitos? Olha, eu acho até natural você aí, pai, ficar agarrado um pouquinho no passado, porque de repente o presente eu acho que passou por um outro polo. O que eu acho é que você precisa, junto ao seu filho, questionar dentro do presente, né, qual é a elasticidade possível. Porque se você também, pai, ficar muito agarrado no passado, o seu filho pode, para se rebelar, exagerar no presente. E aí vocês vão ter conflitos maiores. Vamos brincar de elasticidade. Peguem o elástico e tentem verificar em que ponto cada um pode ceder. Porque é só assim que a gente consegue conviver. Virgínia, Danilo, que não é o seu lá do Parque das Amendoeiras, disse, quando um pai dá mais atenção para um filho do que para o outro, o que fazer? Olha, você precisa conversar com esse pai. De repente, esse filho, para quem ele está dando mais atenção, de repente preenche mais as expectativas dele. Então, isso até tem uma certa naturalidade e é até compreensivo, né? Mas o mais importante é você perguntar para ele o que é que você pode fazer para tentar corresponder a algumas expectativas dele para você tê-lo mais perto de você. Então, por um lado, é compreensivo, né? Se explica, mas não justifica. É importante você ir até ele. A Márcia de Campinas pergunta como criar uma criança que não convive com o pai, pois é separado da mãe. Eu acho que é importante tentar aproximar o pai verdadeiro. É você quem está, Márcia, separada do seu marido, né? Ou do seu companheiro, não é o seu filho. Se nessa tentativa você, de repente, não obtiver sucesso, aproxime-o de uma figura masculina. O Aélia, do Setor Pontal Sul, pergunta os pais que não têm diálogo com seus filhos e impedem qualquer atitude deles nesse sentido. Você falou a importância do diálogo, né? Mas um diálogo é de dois, está bem explicado. Isso. Se o outro não quer... Se o outro não quer, aí eu fico pensando, esse pai está muito adoecido mesmo. De repente, talvez você possa ensiná-lo a ter diálogo, dialogando você com a sua mãe, né? De alguma maneira você vai tentando substituir, né, dependendo do seu grau de maturidade, essa ausência. E indique para ele o livrinho que eu passei, Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos. Ok, Virgínia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e uma boa tarde. Uma boa tarde para nós e um feliz Dia dos Pais. Obrigado, Virgínia.